Se compararmos o homem e os animais com relação à inteligência, seria difícil estabelecer uma linha demarcatória, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse assunto, os seus filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que por vezes se rebaixa ou que se eleva bem alto. No físico, o homem é como os animais e menos provido que muitos deles. A natureza dá-lhes tudo o que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para prover suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem uma destinação que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que se rebaixam mais que os brutos, devem saber distinguir-se destes últimos, pois o homem é reconhecidamente superior pela capacidade de reconhecer a Deus. Podemos dizer que os animais agem por instinto? Há nisso um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maior parte dos animais, mas não vê que alguns agem com uma vontade determinada? Tem inteligência, mas ela é limitada. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam uma vontade de agir num sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente canalizado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de prover a sua conservação. Neles não há nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, o que faziam anteriormente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Os filhotes, isolados de sua espécie, constroem seu ninho sobre o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis a certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre circunscrito em suas limitações, é por causa da ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não fazem nenhum progresso por si mesmos. E mesmo esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal, quando abandonado a si mesmo, não demora a voltar aos limites traçados pela natureza. Os animais têm uma linguagem? Compreendem-se por outros meios. Os homens têm apenas a palavra como meio de comunicação? E o que dizer dos mudos? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pode-se acreditar que os peixes não se entendam? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto que a do homem é perceptível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Com efeito, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou talvez a água sirva como veículo de transmissão de certas vibrações. Seja qual for, é incontestável que eles possuem meios para se entenderem, da mesma forma como os animais privados da voz que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso,
Que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o recurso da palavra articulada? Os animais têm o livre-arbítrio em seus atos? Eles não são simples máquinas, como se acredita, mas a sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não se pode compará-las à do homem. Sendo muito inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está circunscrita aos atos da vida material. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves que entre os símios, por exemplo, cuja conformação é mais análoga à humana? Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto de imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserem. Isso depende do sentido que se empreste a essa palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie de sua preferência para encarnar-se? Não, ela não tem o livre arbítrio. Sobrevivendo à morte do corpo, a alma do animal fica em seu estado errante como a do homem? É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos que estão incumbidos disso e quase imediatamente utilizado. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Os animais seguem a lei de progresso como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais evoluídos, os animais também o são, pois dispõem de meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e estão submetidos ao homem, sendo para estes servidores inteligentes. Não há nisso nada de extraordinário. Suponhamos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Os animais progridem como o homem por sua vontade ou pela força das circunstâncias? Pela força das circunstâncias. É por isso que não há para eles expiação.